Olá, Shalom, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, Shalom é a saudação mais completa que existe. Acho que eu coloquei também aqui na comunidade. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, sentir de se inscrever, faça isso, curta, que você me ajudar a chegar em mais vidas, mais almas. O intuito desse canal realmente é o reino dos céus. Não é a minha aparência, não é o meu cenário, não é. Não sigo roteiro nenhum. Aqui é Deus. É a hora que Ele manda, que Ele toca, que eu sinto do Senhor, eu venho até aqui e faço o vídeo. Glória a Deus quem tem, né? Quem é todo organizadinho, que consegue, Deus abençoa, que faz um cenário bonitinho. É muito gostoso quando a gente realmente assiste um vídeo, né? Com uma riqueza visual, né? É muito bom isso. Não existe poluição visual, né? Que é algo que realmente nos encanta. É muito bom mesmo. Glória a Deus por isso. Mas realmente, no momento, eu só consigo pensar no reino dos céus e o que eu vou falar, o que Deus quer de mim e até onde vai chegar e em quem vai chegar. Quais almas vão receber. Desde ontem, eu estava pensando, meditando em algo e agora eu vim aqui dividir um pouquinho. E eu venho aqui te perguntar: você conhece o Deus de Elias? O Deus de Moisés? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus? Você conhece? Eu acho que sim. Você tem os seus momentos em que você, por mais que de repente você não seja cristão, você não seja tão praticante, mas você tem os seus momentos em que você busca Deus. Você busca ao Pai Eterno, nem que seja por alguns minutos, em alguns momentos. E existem coisas na tua vida em que precisam realmente ser cuidadas, zeladas, com o amor de Cristo, o amor de Deus. Deus, quando resolveu tirar o seu povo da escravidão, quando ele decidiu tirar o povozinho lá do Egito, o bichinho de Jacó lá do Egito, ele passou muito tempo ensinando todas as coisas para eles. Como servir ao Senhor, como cultuar ao Senhor, os dias que eles deveriam separar para o Senhor, as festas que tinham que ser feitas, os mandamentos a seguir, para homens, para mulheres. Deus ensinou-os e dirigiu-os em tudo. Deus os alimentou, Deus cuidou, Deus fez chover o maná, Deus cuidou com tanto carinho. E é sempre assim que Ele age com os seus. Aqueles que realmente creem no Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, e o ama, conseguem compreender. Mas nós somos muito pequenininhos, sabe? Nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a falhar, a cometer iniquidades e transgredir e cometer pecados a qualquer instante. Seja de repente um pecado que nós venhamos a julgar pequeno ou grande. Às vezes nós cometemos alguns erros achando que estamos certos, quando na verdade nós estamos indo contra alguma coisa que o Pai Eterno nos ensinou. E tudo que Deus coloca nas tuas mãos, eu estou dizendo o que o Pai
Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o nosso Criador, tudo que Ele fez, Ele faz e coloca nas tuas mãos, nas minhas mãos, para que nós realmente venhamos a zelar, amar, cuidar, respeitar, abraçar, regar, multiplicar. E não existe nada que Deus tenha nos dado que não seja para amarmos. E geralmente Deus, ele é muito único. E o que ele tem para nós também é único. O que Deus nos dá, Deus, ele não dá para ser dividido com qualquer um. Qualquer um que não tenha o mesmo discernimento que nós, que não valorize da mesma forma que nós valorizamos. Ele fez porque ele realmente confiou em nós. E nós, por muitos momentos, nos esquecemos que o que Deus faz não se encontra em qualquer esquina. O que Deus faz não se encontra em qualquer barraquinha. O que Deus faz é exatamente da forma que nós necessitamos ter. É uma parte de nós. É parte de nós. E de repente você tem se sentido entristecido, aflito, você tem se sentido solitário ou sozinho. De repente, por causa de uma desobediência aos mandamentos do Senhor, você tenha errado, ou alguém tenha errado contigo, e você não consegue perdoar. E você não consegue dar o braço a torcer de ir atrás e pedir perdão. Mas Deus, quando faz algo para nós, não é só por um momento, não é só por alguns anos. Ele nos dá para sempre. Assim como ele criou os céus e a terra. Deus, quando ele criou tudo e depois nos fez, ele nos confiou tudo para sempre, para cuidarmos, zelarmos, valorizarmos, amarmos para sempre. Respeitar, regar, multiplicar. Não foi somente até nós cansarmos e enjoarmos ou... Não. Para quando tivesse seca, regarmos. Para quando estivessem necessitados, darmos de comer. Para quando estivessem doentes, nós curarmos, cuidarmos. Para quando se sentissem solitários, nós alegrarmos a eles. Assim como Deus fez e criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Ele colocou essa responsabilidade dentro do homem, de zelar, de amar e cuidar da sua esposa, cuidar da sua auxiliadora, cuidar da sua mulher, não somente enquanto te alegra,
não somente enquanto te orgulha, não somente quando ela está bonita, cheirosa, não somente quando ela está saudável, não somente quando ela está dentro de casa à sua disposição, não, em todos os momentos. Nos momentos em que ela estiver dentro daquilo que você mais gosta ou não. É necessário cuidar, zelar e amá-la todos os dias da sua vida, todas as horas, todos os momentos e instantes. Nos momentos em que estiver mais estressada, magoada, entristecida, enraivecida, sensível, nos momentos em que ela cometer erros, nos momentos em que ela tropeçar em alguma coisa que de repente venha te trazer uma dor, uma ferida, você precisa amá-la sob quaisquer circunstâncias. Assim Deus nos fez e nos confiou tudo o que Ele fez. Por que nós sofremos tanto hoje na Terra? Tantas destruições, tantas coisas? Porque nós não zelamos. Eu vinha orando muito e pedindo misericórdia para o Senhor pela humanidade, isso não é de hoje. Algumas vezes eu orava por pessoas, já chegou a acontecer na minha vida, de Deus virar e falar, para de orar, não é para você orar por esta pessoa. E eu vinha orando nos últimos dias muito pela humanidade inteira. E principalmente pelos seus. Mas primeiro eu pedia pela humanidade inteira. E pela terra, pelo solo, e tem aí nos vídeos. E esses dias, quando o Senhor Jesus me mandou escrever, falou para mim e me deu a palavra, Ele deixou bem claro. Quando você não tiver mais acesso ao que Deus colocou na tua mão para você cuidar, zelar em todas e quaisquer circunstâncias, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de chuva e nos dias de sol, nos dias de abundância, de alegria, de amor, de felicidade, e nos dias em que há tristeza e choro. O dia que Deus tirar das tuas mãos definitivamente, aí vai ser mais ou menos isso que Jesus falou, mais ou menos isso que o Senhor mandou escrever. Eu sei que aquela palavra foi para mim também. Tantas pessoas que também não estão nem se importando com Deus, não estão se importando com o que Deus fala, o que Deus manda, e ainda vêm e pedem para que a terra não seja danificada, para que Deus não venha com o juízo dele, para que não haja terremotos, para que não hajam tantas manifestações. Quem somos nós para hoje vir pedir misericórdia, sendo que nós mesmos não valorizamos tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus criou e confiou em nossas mãos? Agora, geração má, incrédula, tantos outros momentos que deveria ter pedido ao Senhor para ajudar e dar sabedoria, discernimento e inteligência para cuidar de tudo e todos, não fez? Não foi incrédulo? Os momentos de aflições, de problemas, os momentos em que você não quis entender a outra parte, ou que você não conseguiu perdoar, você achou que não tinha mais jeito, que era jogar no lixo, era jogar para cima, era se separar, era se divorciar, era jogar tudo no lixo.
porque você foi incrédulo, porque você não enxergou o que Deus colocou, porque nós não enxergamos o que Deus nos deu, quem somos nós para agora vir pedir misericórdia? E esse último vídeo antecedente a este ficou claro. E mais uma vez eu estou aqui. É meio parecido, só que hoje é contigo e a tua esposa. Sim, é você, esposo, como a tua esposa. Você tem realmente sido entendido do que Deus colocou na tua vida e nas tuas mãos? Você tem realmente sido fiel a Deus em recorrer a Ele nos momentos em que você não compreende a reação dela, o agir dela, as atitudes dela, a forma... Você tem recorrido a Deus e falado: Senhor, eu não estou entendendo a minha esposa, eu não estou entendendo o que ela quer. Ela fez isso, isso e aquilo, ela nos abandonou, ela quis voltar, e ela fez isso, isso e aquilo. E como que eu vou cuidar de uma mulher assim? Você recorreu a Deus e perguntou a Ele o que você deve fazer? Você compreendeu que a fé, ela move montanhas? Mesmo que seja pequenininho, que você tem que reconhecer que foi Deus que te deu e que você tem que em tudo zelar, respeitar, perdoar. Você compreendeu isso? Que ela é a parte mais sensível de ti, que ela é como uma joia rara, que ela é como uma rosa em que você deve cuidar, regar com amor, com carinho, com respeito todos os dias. Não importa o que ela faça, o que ela deixe de fazer, e você tem a Deus para recorrer, para Ele te ajudar como cuidar, porque no princípio Deus criou tudo, e Deus ensinou tudo que o homem deveria fazer, como deveria cuidar. Você tem recorrido a Ele. Você já está colhendo alguma coisa agora, não tá? Só existe uma esposa. Só existe um marido, um esposo. Só existiu um Adão e uma Eva. Não existe outros. Hoje não. Não. Deus preparou para ti a sua outra parte. Um pedaço de ti, a tua costela. A tua costela. É dela que você deve cuidar. É dela que você tem que zelar, conversar, amar, dividir o seu dia a dia, dividir alegria, dividir tristeza, frustração, nervosismo, tudo. E assim você tem que aceitar dela também. Não é recorrer a outras mulheres, não é recorrer a outras coisas, não é receber o conselho de outras pessoas para que você não venha a perdoá-la. Tantos erros você comete, tantos erros nós cometemos, e nós sabemos que recorrendo ao Deus poderoso, nós conseguimos obter o perdão dele. Somos muito merecidos, né? Por que o perdão pode acontecer para nós e não pode acontecer para nossa parte, o nosso outro pedaço? Eu quero te dizer, é hora de você perdoar,
de verdade a si mesmo por não ter perdoado a quem você deveria. Foi Deus que colocou nas tuas mãos e na tua vida. É hora de você abrir os seus olhos, recorrer ao Pai Eterno em nome do Senhor Jesus Cristo. Atender as palavras do Senhor Jesus. Perdoar, não somente 7, mas 70 vezes 7. Te machucou, te feriu, bateu-lhe numa face, ofereça-lhe a outra. Foi ela que Deus te deu. É dela que você tem que cuidar, é dela que você tem que zelar, é ela que você tem que investir, é ela que você tem que colocar dentro da tua casa, é ela que você tem que dar casa, é ela que você deve estar sempre unido e dividindo tudo com ela, tentando compreendê-la ao máximo possível. E quando não conseguir, pedir a ajuda do Pai Eterno. Antes que venham os dias em que não terá mais o que fazer. De uma forma ou de outra. Ou Deus tira ela da terra, ou alguma coisa, de alguma outra maneira, você não consiga mais. Tempo, acesso a ela, para manifestar o perdão. Reconhecer que Deus te deu para você cuidar e zelar dela. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: E criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E tudo ele fez, e ele confiou ao homem. Se você se importa tanto com as coisas dessa terra, com o que Deus criou, ou que o homem tem improvisado, porque você não se importa em entender mais a sua costela, compreender mais a sua esposa, a tua varoa, que Deus coloca nas tuas mãos, no teu caminho, na tua vida. Haverá dias em que não haverá chance, oportunidade. Sabe que eu estou falando de esposo e esposa. Eu também falhei. Eu falhei. Lá atrás eu falhei. E o Senhor confirmou que era Ele que o Senhor havia me dado. Ele era daquela forma, Ele falou a palavra. Foi Ele que eu te dei. E por algumas coisas que eu não conseguia mais suportar, compreender, e o Senhor falou para mim: espera, porque vai chegar o tempo em que ele será transformado.
chegará o tempo, e mais coisas Deus falava quando eu buscava. E eu não dei ouvidos. Simplesmente não compreendi. Eu não tive paciência. Eu fui envolvida com a emoção das coisas que eu estava vivendo no momento. Trabalho, a nova vida que eu estava vivendo, pessoas. E eu não dei um mínimo de valor. Eu não me importei nem um pouquinho com o que Deus havia me confiado, com o que Deus havia me dado. E Deus havia confirmado que era meu. Se passaram 8 anos, eu tive 8 anos de chance, de oportunidade para voltar. Eu tive 8 anos de chance de compreender o que Deus havia me dado. E eu rejeitei. Eu rejeitei. Eu queria só por alguns instantes. Só por alguns momentos. Mas com as coisas de Deus não se brinca. A palavra de Deus dita através da boca dos seus servos não é brincadeira. Deus não brinca. Ele não brinca. E assim eu rejeitei e perdi o que Deus havia me confiado. E você me pergunta hoje, você se arrepende? Profundamente. Não porque exista amor. Eu amo a pessoa. Não. Não posso dizer não. Mas eu sinto que algo que não deveria ter sido feito, e algo que deveria ter sido feito foi deixado de fazer. E eu sinto como se realmente eu pertencesse a alguém aqui da Terra. E eu já não posso mais ocupar o meu lugar. Mas eu desejo tudo que há de melhor, desejo todo o amor de Deus na vida dele, da família, de todos. Eu quero que sejam felizes, eu quero que busquem a Deus, eu quero melhor. Mas não tem mais nada que possa ser feito. E você sabe que uma vida sozinha aqui na Terra, quando bate a consciência que você está sozinha por culpa sua, está sozinho por culpa sua, e não há mais nada o que fazer, porque com Deus não se brinca, com as coisas de Deus não se brinca. O que é seu, o que você tem que tomar posse, você tem que tomar posse, que você tem que ocupar o lugar que Deus te colocou. Deus te colocou no papel e no lugar de esposo, de cabeça, que você tem que cuidar e zelar da tua esposa. Deus colocou ela, mesmo fraca, cheia de falhas, mesmo com tantas coisas, ela deve ser perdoada. Você deve recebê-la e compreender
que lá na frente pode ser muito amargo a sua falta de perdão. Não vale a pena ir contra aquilo que Deus já determinou. Foi ela que Deus te deu. Cuide dela, seja fiel a ela. Cuide dela, dê tudo que ela tem que ter. Busque a Deus. Aconselhe-se na palavra. Busque a verdade, o que tem que ser feito e não o que dizem para você. Se baseie nas leis de Deus, não no que as pessoas acham, como deve ser. Não se iluda com este mundo, com as coisas deste mundo, as pessoas deste mundo, porque tudo é passageiro. Eu vivi muitas e muitas coisas legais, adquiri muitas experiências, mas a palavra do Senhor fala para a mocidade: faça o que te sente de fazer nos dias da tua mocidade, mas saibas que quando estiver mais tarde, prestarás contas de tudo. Então, cuidado. Se você não tem zelado, cuidado, entendido. Salve a sua família enquanto é tempo, seu casamento enquanto é tempo. E mais, se esta sua metade, a tua costela, está vindo atrás de ti, estar querendo uma reconciliação contigo, aceite, perdoe, ame, foque na vontade de Deus. Foi um presente que Deus te deu. Ela é tua, cuide dela, seja fiel a ela, se importe com ela. Em primeiro lugar, primeiro Deus, as coisas de Deus, segundo a tua casa, a tua esposa, os teus filhos. E perdoe. Perdoe, porque se você quer ser perdoado, você sabe que você erra, que você é pecador. Se você quer ser perdoado, tu terás que aprender a perdoar quantas vezes seja necessário. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Você acha que é melhor lá no futuro você estar frustrado, arrependido, solitário, sozinho, por não ter realmente compreendido isso? Agora que Deus está mudando, Deus está falando contigo através da palavra, peça ao Senhor que te oriente, que te ajude a perdoar, te ajude a compreender tudo isso. E eu peço em nome de Jesus que você não cometa o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Vai chegar o tempo em que Deus vai transformá-la, Deus vai deixar da maneira que precisa estar. Compreenda o tempo do Senhor e perdoe. O que seria de nós se Deus não nos perdoasse? O que seria de nós se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tivesse derramado sangue na cruz e sofrido tanto e morrido por nós para que nós tivéssemos o perdão dos pecados agora? Por quê? Por que colocar o orgulho
em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e tudo que Ele te deu. Eu tô falando da tua esposa, da tua família, dos teus filhos, do teu filho, da tua filha. Deus, quando estava começando a preparar a minha mãe, que foi através, infelizmente, do câncer que voltou depois de 21 anos, o Senhor Jesus começou a trabalhar em mim. Se eu não tivesse aceitado aquilo, aquele mover tão maravilhoso, amoroso que Deus estava me tratando também, para perdoar a minha mãe, como estaria hoje a minha consciência também? 5 meses depois o Senhor a recolheu. Se eu não tivesse compreendido que Deus estava falando comigo, ou se eu não tivesse obedecido o que o Senhor Jesus já havia me dito, o Senhor ficou 1 semana trabalhando em mim. Ofereça-lhe a outra face. Perdoe não somente uma, mas 70 vezes 7, não somente 7, mas 70 vezes 7. O que seria? Não existe algo pior do que depois que passou a sua chance de agir, a oportunidade, e você não o fez. Você fez o contrário. Não existe, eu acho que peso maior na consciência do que isso, de você não ter feito o que deveria ter sido feito. Não ter perdoado quando deveria ter perdoado. Não ter voltado quando deveria ter voltado. Não ter deixado Deus restituir aquilo que se havia perdido. Não ter recorrido a Deus quando devia. Mas, para honra e glória do Senhor, a minha mãe eu consegui perdoar com toda a minha alma. Ela me perdoou e o Senhor a recolheu desta forma. Mas e se não houver essa preparação? Se de repente surgir algo em que você não terá a oportunidade e a chance de perdoar ela em vida, o que será depois? Foi ela que Deus te deu. Foi ela para ser a sua costela. Eu já aceitei, eu já compreendi, porque eu já sabia desde criança que Deus tinha um chamado para minha vida. Então, hoje eu entendo e compreendo todas as coisas. Eu sei que eu tive a minha chance em relação a casamento. Eu tive a minha chance. Eu tive muitas oportunidades de reconhecer o meu lugar e tomar o meu lugar. A minha já passou, não tem mais jeito. Agora eu te digo, você quer continuar desta forma? Eu sei que você está sofrendo. Você está entristecido. Deixe o orgulho de lado. Perdoe. Coloque de volta a costela no lugar onde tem que ser, junto de ti. E cuide. Lembre-se da palavra de Deus. Deus formou a mulher para ser a adjutora. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração, a sua mente. Te liberte de toda investida do inimigo para destruir o teu casamento, a tua família. Que Deus possa penetrar na tua mente, na tua alma, no teu coração. Que você enxergue o que Deus colocou nas tuas mãos. Que você enxergue, que você realmente cuide, ame, valorize e mantenha perto de ti. E realmente
Glorifique ao Senhor através do teu amor por ela, através das tuas atitudes, da tua fidelidade, através da tua compreensão, através do teu perdão. Que a tua vida seja um pedacinho do céu, que tu sejas muito feliz, onde há perdão, aonde há humildade, aonde há reconhecimento, há amor, existe realmente a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Shalom.